Fronema é, na realidade, um termo usado que serve para denominar uma substância, uma energia astral, né? Que liga o espírito à imortalidade, dando ao reencarnado características próprias, né, de mente e de corpo. Então é o fronema que faz essa questão que você está encarnado num corpo, mas na verdade você é um espírito com uma história. Mas nesse fronema tem uma característica interessante: você não fica lembrando o tempo todo todas as suas encarnações. Mesmo porque no processo de resgate kármico, se você ficar lembrando o que foi, aliás, eu sou até um pouco contrário, isso é uma opinião minha, dessas terapias de vida passada. Eu não gosto muito disso não, porque a vida caminha para frente. E eu acho que se a gente nasce esquecendo o que passou, relembrar também não é o caminho. Porque, olha só, se a gente busca o aperfeiçoamento espiritual, para que eu quero andar para trás? Se aquilo que aconteceu lá atrás não vai ter mais importância. Entendeu? Vamos supor, eu numa encarnação aí cometi verdadeiros disparates porque eu tinha um forte preconceito contra a mulher. Aí naquela encarnação passada cometi alguma coisa, crime ou qualquer coisa. Reencarnei agora. Vou eu ficar me lembrando para saber por que eu era contra as mulheres naquela encarnação? O que vai servir isso? Para nada. Mas se nessa encarnação eu passei a entender de uma maneira mais consciente, pelos estudos, pela vivência, pelas experiências, que a mulher é importantíssima para a humanidade, ou seja, um respeito, tratá-la de uma forma igualitária no sentido de direitos, no sentido de ser. Então, para que eu vou querer lembrar que eu fiz uma besteira qualquer numa encarnação passada para descobrir a razão pela qual eu tinha aquele problema e que eu fiquei com raiva, fiquei com aquilo que repercutiu nessa vida? Eu não acredito muito nisso, sinceramente. Eu sou contra por causa disso. A vida caminha para frente. Se a gente evolui, aquilo que aconteceu para trás não tem mais sentido. A gente aqui faz uma sessão em todas as segundas e sextas-feiras do mês, que vocês já conhecem. Quem vê o vídeo, quem já assiste a nossa programação sabe, em toda segunda e sexta-feira do mês nós temos a sessão pública de cura de culpas, de mágoas e de apegos. Para que isso? Para esquecer o passado. Para você levar uma nova vida e viver o agora, viver o momento que a vida existe. E os apegos, eles existem para o futuro. Quer dizer, você fica com medo de perder alguma coisa no futuro. Então, não faz sentido, né? E aí o fronema, então, é essa energia astral que dá essa sequência na nossa roda de encarnações, né? Isso é que é o grande lance. E aí o fronema, pelo desenvolvimento da mente e do corpo, né? Quer dizer, a gente desenvolve mente e corpo. Então somos a trindade, corpo, mente e espírito. Então, pelo fronema, a nossa mente e o nosso corpo se desenvolvem, né? Evolui, né? Porque uma coisa é crescimento, outra coisa é desenvolvimento. O desenvolvimento nosso é a assimilação de conhecimento, é exatamente a evolução da vida, né? Pelas suas sucessivas reencarnações, o sentido de evolução para a eternidade de Deus, que é essa totalidade cósmica que existe. Então, ao reencarnar, o espírito condiciona o próprio fronema ao mecanismo de sistema nervoso, tendo o tálamo como principal órgão. Foi o que eu falei há pouco. É o tálamo, né, que a gente vibra para ligar o espírito à matéria. Olha só como é que tudo faz sentido, inclusive os nossos tratamentos aqui na Ordem da Coroa. A gente tem um tratamento para vibrar o tálamo, quando a pessoa está muito na matéria, muito para baixo, muito ligada ao seu ego. Então a gente sempre recomenda o tálamo para esse tratamento de tálamo, que faz a pessoa subir, né?
Agora, o funcionamento do sistema nervoso, constituído da energia fronema de vivências anteriores, dá ao indivíduo as condições de viver com os próprios karmas e estigmas. Aí é que está, você tem karma. O que é karma? É a necessidade de você estabelecer novos conhecimentos. Karma é aprendizado, karma não é castigo. Eu digo sempre isso aqui. Se você achar que vai pagar um karma, parece que é a lei de Talião. Você cometeu uma coisa, tem que ser castigado. Não é nesse sentido. O karma são vivências e experiências, que pode ser de qualquer ordem, que vai te trazer à luz o conhecimento de uma realidade de forma diferente, para você fazer nova leitura. Que é aquele exemplozinho que eu dei. A pessoa viveu numa encarnação extremamente machista, com misoginia, com essas coisas todas, né? Porque agora, aliás, tem um aí com esse discurso aí, muito próximo disso, que volta à barbárie, né? Então esse discurso, essa maneira de ver, se eu numa outra encarnação, eu passei a entender de forma diferente, então é uma forma de eu ter resgatado a necessidade de conhecimento disso aí. Eu não preciso ter mais. Eu resgatei o karma, porque eu assimilei esse conhecimento e passei a ver as mulheres com a dignidade que toda mulher merece, que é um sentido bastante amplo. Então, eu não preciso mais passar experiência nenhuma, porque já faz parte do meu aprendizado. Ninguém precisa me dizer nada disso sobre como é que eu tenho que tratar as mulheres, como é que elas têm que ser vistas, e que tem que ter o direito de ter o mesmo salário, que tem que ter... a gente tem que ter uma gentileza com as mulheres, como com qualquer cidadão, mas em especial com as mulheres, porque ela tem um temperamento específico, diferente do homem, mas não podemos tratar como se o homem fosse mais ou menos ou melhor. A única coisa que diferencia é apenas uma diferenciação física. O homem é fisicamente mais forte que as mulheres. Por isso que quando o homem usa da força para impor alguma coisa à mulher, ele está agindo com covardia, porque ele está usando a força física e não a força dos seus argumentos para que alguma coisa seja feita. Então é preciso tomar também cuidado com isso aí, né? E aí essa questão é muito importante, é saber que karma, agora estigma é um karma mais sério, é quando a necessidade de aprendizado é uma necessidade muito mais profunda, né? Aí nós vamos ter uma questão, e que eu vou falar para a outra parte que vem a seguir, que é a questão dos raios Y, e eu vou dar aqui só um preâmbulo. O nome o nome fronema, ele foi dado por Berner, que deu ao processo que faz com que um espírito, ao reencarnar, traga consigo essas experiências, né? Mas ele vem com uma substância que se chama raios Y, e isso é que eu vou tratar na próxima parte a seguir desse tema. Enquanto isso, eu vou tomar um copo d'água.